que acatou Dom Pedro como representante da nossa nação e depois de guerras e lutas conseguiu fazer com que hoje nós possamos usufruir da independência do nosso país. Passando a palavra agora, passo a palavra ao deputado Edmar Arruda, pela liderança do PSC. Vossa Excelência dispõe de até 4 minutos, sem direito à parte. Senhor presidente, nobres deputados, deputadas, senhoras e senhores, hoje eu venho a essa tribuna como líder do PSC, primeiro para parabenizar o nosso líder, André Moura, pela aprovação da PEC ontem com relação à redução da maioridade penal. E nós pudemos travar aqui nesta casa um debate saudável, um debate onde cada um teve a oportunidade de expor a sua posição, e sabemos claramente que a redução da maioridade penal, ela não vai por si só resolver todos os problemas da nossa nação, mas é um passo importante que nós entendemos para que haja inclusive uma pressão do governo no sentido de promover as alterações que precisam ser feitas através do ECA, mas principalmente o governo precisa investir para que nós tenhamos a possibilidade de ressocializar aquele que comete um crime. Porque quando nós ficamos aqui na tribuna debatendo que o jovem de 16 anos, nós não estamos falando apenas do jovem de 16 anos, nós estamos falando de um jovem de 17 anos, 11 meses e 29 dias. Nós estamos falando de alguém que já tem pleno conhecimento das suas atitudes e das consequências dela. Então nós não podemos deixar impune aquela minoria, por menor que seja, que tem cometido os crimes baseado na impunidade. Crime tem que ser punido. E nós estamos então iniciando esse processo. É claro que nós temos ainda um longo caminho, um caminho pelo Senado, temos aqui no segundo turno, provavelmente vamos ter questionamento na Justiça, mas nós não podemos ficar inertes. Nós, através da aprovação desta PEC, nós estamos dando um sinal à sociedade brasileira e ao governo brasileiro da necessidade de nós trabalharmos para que os nossos jovens e adolescentes realmente fiquem na escola. Nós queremos que os nossos adolescentes, que os nossos jovens tenham universidade, mas não é diminuindo o valor do financiamento do FIES que nós vamos conseguir isso. Não é não repassando para os municípios os recursos da educação que nós vamos conseguir isso. Não é tendo uma cadeia, um presídio, com 40 pessoas numa sala, que só cabe 4, 5, que nós vamos conseguir isso. Ou será que uma pessoa que é presa porque num acidente de carro, ela cometeu a morte de uma pessoa no atropelamento, mas ela foi presa, ela não pode ficar junto com os demais assassinos, bandidos, aqueles que cometeram crimes hediondos? Então, da mesma forma que nós temos que dar a condição de ressocialização para os nossos jovens e adolescentes, nós também precisamos separar, como já prevê a Constituição, aqueles dos crimes e delitos que são considerados graves, daqueles que são considerados leves. Então eu quero registrar aqui que o PSC apoiou esta PEC, votamos favoravelmente e vamos continuar nesse embate. Eu ia, na verdade, aqui, senhor presidente, senhor deputado, falar um pouquinho da economia, porque nós estamos muito preocupados com essa política do aumento da taxa de juros que está sendo feito pelo Banco Central e ainda com a promessa de continuar fazendo. E eu quero deixar esse meu discurso para ser dado como lido, mas eu queria apenas fazer um registro. Nós estamos hoje matando o paciente. Nós temos estudos claros que a cada 1% no aumento da taxa Selic significa 30 bilhões de reais por ano que vai ser aumentado na dívida do Brasil ou de juros pagos. Senhor presidente, só para mim concluir esse raciocínio. O meu desafio é que nós possamos, enquanto Congresso, participar ativamente dessas decisões, impedindo que a equipe econômica do governo paralise o país, que é o que está acontecendo. O aumento do desemprego, nós estamos vendo a redução da carga tributária. Ontem mesmo, numa reunião da Comissão de Finanças e Tributação, onde nós pudemos observar, junto com a Secretaria da Receita Federal, senhor presidente, a redução de 8,5 bilhões de reais
na arrecadação nesses primeiros 5 meses do ano de 2015 em relação a 2014. Então fica aí o registro, e eu quero dar como lido a esse meu discurso, que tem a ver com o aumento da taxa de juros, e é um desastre para a dívida pública do Brasil. Quero agradecer aqui o deputado que concedeu aí a mudança na ordem para que eu pudesse me dirigir ao aeroporto. Muito obrigado, deputado, que Deus os abençoe. Deputada Mariana Carvalho.